Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu ontem vendo o jogo Fluminense, no primeiro tempo o Fluminense jogou bem, teve chance de fez um gol, teve chance de fazer mais um ou dois gols. Mas como no jogo do Brasileiro, segundo turno, o Fluminense no segundo tempo cansou, praticamente assistiu o Vasco jogar. O Vasco empatou. Teve chance de fazer outros gols. Também não jogou nada demais assim o Vasco, mas teve chance de fazer outros gols. E eu acho que o segundo gol do Vasco, minha opinião, não foi porque foi o Fluminense que tomou o gol, nem o Vasco que fez, não. Como o Hércules se machucou no lance da falta que originou o gol do Vasco, eu acho que deveria ter esperado o jogador se levantar para bater a falta. E cobraram o jogador caído no chão. Isso aí, se fosse ao contrário, todo mundo estaria reclamando hoje. Mas como foi contra o Fluminense, ninguém está falando. Isso aí é falta de ética, né? Falta de respeito ao jogador que se machucou, que estava caído no chão. E aí os jogadores do Fluminense estavam todos parados, esperando o que ia acontecer ali, do jogador se levantar, e o Vasco bateu rápido e fez o gol, que originou a vitória do Vasco ontem. Ontem, no meu vídeo ontem, eu falei Fluminense 3-1, que seria um jogo. O Fluminense ia atropelar o Vasco. No segundo tempo, quem foi atropelado foi o Fluminense, né? Mas no primeiro tempo, eu acho que o Fluminense atropelou o Vasco, poderia ter feito mais gols. O placar correto para ontem, eu acho que seria um empate. Mas o Fluminense teve a falta de um jogador que realmente faz muita falta ao time do Fluminense, que é o Canóbio. Não é de fazer tantos gols, mas é um cara que se doa muito. Ele joga durante o campo todo, marca o campo todo. Com certeza, se ele estivesse jogando, o jogo seria outro. Com certeza. Ele vai jogar domingo ganha um outro jogo. Se o Fluminense ganhar com a diferença de um gol, vai para os pênaltis. Se o Fluminense ganhar com diferença de 2 ou mais gols, o Fluminense se classifica para a final da Copa do Brasil. Ou se o Fluminense empatar ou perder, está eliminado da decisão da Copa do Brasil. Eu confio no Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condições de fazer um belo jogo no domingo e ganhar o jogo. Agora, eu gosto muito do Zubeldia, mas eu acho que o Zubeldia às vezes faz umas trocas indevidas. Pô, se o jogo estava 1-0 ou 1-1, o Soteldo se machucou, botava mais um jogador de meio campo, marcava melhor ali, botava alguém de meio campo, botava um outro jogador, também botava o Ganso para ali ser um falso 9, tirava o Everaldo, botava o Ganso como falso 9, botava mais um jogador de meio campo, podia botar o Bernal e botava outros jogadores ali para marcar melhor, porque o time do Fluminense estava cansado, correu muito no primeiro tempo. Teve um jogo que foi difícil contra o Bahia, o Vasco descansou o time, então o Vasco sobrou no segundo tempo, mas na minha opinião o Zubeldia mexeu errado. Vou colocar o Keno não é mais jogador de Série A. O Keno está ali fazendo hora de voo já tem que sair do Fluminense, tem que ir para outro lugar. Não dá para continuar no Fluminense. Tem alguns jogadores do Fluminense que tem que sair. O Fluminense tem que se desfazer de alguns jogadores, mesmo que gaste dinheiro, tem que se desfazer de alguns jogadores. E o Keno é um desses. Eu não sei porque o pessoal usa o Beldia cisma às vezes de botar o Keno para jogar. Se machucou o Soteldo, bota um jogador de meio. Eu acho que seria a melhor opção. Reforçar o meio campo para não tomar mais gol, que o Vasco realmente no segundo tempo estava sobrando. Aí no jogo de domingo, se acabasse empate, um Canóbio ficaria melhor, teria mais chance de fazer um jogo melhor, como tem chance de fazer um jogo melhor no domingo, só que aí já vai entrar perdendo de 2-1. Aí o Fluminense tem que correr atrás, aí o Vasco vai ser perigoso nos contra-ataques. Vamos ver, cada jogo é uma história.
e a história é que faz o futuro, né? Então, vamos ver o que acontece, vamos ver quem é que vai poder jogar, se alguém se machucou. O Hércules eu não sei se sentiu alguma coisa realmente, se vai poder jogar domingo. Eu acho que o Hércules tem que jogar no lugar do Nonato. Ele e o Martinelli, ali formando meio de campo é melhor. Então bota o Bernal, se o Hércules não tiver condições, bota o Bernal, Martinelli, aí pode botar o Nonato lá na frente e bota que ontem eu achei que o pequeno Polegar, o Luchacosta, não jogou muito bem. Apesar do Fluminense ter perdido alguns gols, né, que poderia ter mudado a história do jogo. O Fluminense cansou no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco sobrou realmente. Foi igual o jogo do segundo turno do Brasileiro. Tem que repensar isso, botar uma outra maneira de jogar. Eu acho que o Zubeldia, que eu tanto tenho elogiado, tem que parar de insistir com alguns jogadores e botar outros jogadores que estão pedindo passagem para jogar. E o Fluminense, infelizmente, não tem banco, né? O Fluminense, tirando o Ganso, de repente o JK, que não tem jogado bem, um ou outro jogador de meio campo, o resto, infelizmente, não tem banco. O Fluminense vai ter que contratar vários jogadores para 2026. Se ele se quiser fazer uma boa Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil do ano que vem, tem que trazer vários jogadores, a começar pelo Nino. O Nino tem que vir de qualquer jeito para jogar ali ao lado do Thiago Silva. Ali já começa a zaga, o Fábio, o Nino e o Thiago Silva. Ali já muda um pouco a estruturação, a estrutura do Fluminense. Ontem, outro que eu achei que estava muito mal, que todo mundo estava ganhando na corrida, era o Samuel Xavier. Ficou no primeiro gol do Vasco, o cara fingiu que ia, apontou para o mesmo lado e levou o Samuel Xavier. O Samuel Xavier foi driblado com muita facilidade. Não dá para acontecer isso. Me desculpe, Samuel Xavier, mas não dá para aceitar isso não. O time do Fluminense, segundo tempo, realmente ficou muito a desejar. Agora vamos ver, hoje deve ter folga, né? Hoje é sexta, amanhã deve ter o treinamento pro time que de repente deve jogar no domingo, que amanhã já é sábado. Ficar muito em cima, o Vasco está com o time mais descansado, time mais jovem. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã eu acho que o Zubeldia deve treinar, deve escalar, na minha opinião, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Luchacosta, Serna, Everaldo e Canóbio, que é um dos principais jogadores do Fluminense, se não for o principal jogador. Eu acho que a escalação de domingo deve ser essa. Mas o Zubeldia não deve demorar tanto para mexer na equipe. Tá certo que quem vem do banco normalmente não tem vindo bem, mas o time já começou cansado no segundo tempo. Ele tem que aprender a mexer, às vezes, logo no início do segundo tempo. Não pode esperar passar 20, 25 minutos para mexer. Concordo que não tem jogador suficiente, jogador à altura para cobrir os titulares, mas, por exemplo, o Luchacosta tem o Ganso. No meio de campo, quando está o Nonato, tem o Hércules. Quando está o Hércules, tem o Nonato. E tem o Bernal para entrar também. Já tem que entrar no segundo tempo com um time modificado. Não pode deixar o Vasco com um time mais jovem e mais descansado partir para cima. Depois que toma o gol, aí fica difícil. Vamos ver se o Zubeldia aprende e faz melhor para o jogo de domingo. Nós precisamos pelo menos ir para os pênaltis. Vamos aguardar para ver. Agora vamos falar, e as contratações têm que vir logo, né? Que os campeonatos começam logo mês que vem. Vamos falar agora o que eu normalmente tenho falado
todos os vídeos, depois do que eu falo sobre o time. Todo mundo sabe que eu fiz esse canal, Sênior Flu, com a cara e a coragem. Não sei fazer quase nada de internet, mas eu fiz com a ajuda da sobrinha da minha esposa, a Monique. Mas agora eu tenho feito tudo com a cara e a coragem. Então, para minha surpresa, tem tido bastante gente inscrita no meu canal. Eu pensei de não ter nem 50, estou com 673 inscritos. Então, eu agradeço a todos que se inscreveram e me empolguei. Eu espero chegar até o dia 31 de dezembro com pelo menos 1.000 inscritos. E eu espero contar com a colaboração de todos vocês. Quem tiver inscrito, por favor, compartilhe, dê o like, compartilhe e peça a todos os amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem no canal Sênior Flu, para ajudar o canal. E quem não tiver inscrito e estiver assistindo o vídeo, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem também. Tá? Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil, que está no mundo. E se Deus quiser chegar pelo menos a primeira meta desse ano, que é os 1.000 inscritos. Está perto, falta 300 e pouco. Agora a segunda parte, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vi o Rodrigo Dias do Ligados no Flu, ele botou a caixinha de Natal. Eu não sei fazer esses QR Code para fazer o Pix para mim, então eu tenho falado aqui, mas eu gostei da ideia. Aí eu estou botando uma caixinha de Natal para o canal Sênior Flu. Para quem achar que o canal merece, por favor, colabore com o canal. Eu tenho 2 Pix, um Pix é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma deficiência, dificuldade, né, para digitar como eu, por ter mão de passo, fico errando a tecla toda hora, levo muito mais tempo para digitar. Aí eu botei o número um pouco menor, para se vocês puderem fazer um Pix, ajudar o canal com a caixinha de Natal. Aí os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Por favor, colabore com o canal, colabore com a nossa caixinha de Natal, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui no canal. Conto com o apoio de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, uma grande vitória do Fluminense no domingo contra o Vasco e nos classificando para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro ou Corinthians. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.